Olá, seguidores do caminho, tudo bem com vocês? Vamos aqui falar um pouquinho sobre um novo assunto da Palavra de Deus, de uma nova perspectiva, né? Nós vamos falar aqui sobre o assunto arcanjo, né? Existem várias crenças a respeito dessa hierarquia de anjo ou, né? Várias crenças a respeito do que seja arcanjo, de quantos arcanjos são, e a gente gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui à luz da Palavra de Deus, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar com vocês o seguinte, que existem, acho que são duas denominações que acreditam que arcanjo é um arcanjo só, e esse arcanjo é Miguel, e Miguel é o próprio Jesus. Tá? Duas denominações que eu saiba acreditam dessa forma. Mas nós vamos ver aqui o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, tá bom? Vamos aqui dar uma olhadinha na internet aqui. Eu separei aqui 2 sites que falam sobre essa questão de arcanjo. E vamos ver também o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos fala, tá? Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui na internet. Vamos ver aqui essa página aqui, Wikipédia, bastante usada, né? Wikipédia bastante usada. Vamos dar uma olhadinha aí sobre o que seja arcanjo aqui na visão da Wikipédia. Bom, lá está escrito o seguinte: arcanjo, anjo pertencente à mais alta hierarquia do céu. Vou apenas ler e depois eu vou comentar, tá? Arcanjo do grego arcángelos, não sei se é essa a pronúncia, né? Que significa lá primeiro, o arque primeiro, e o resto lá chama mensageiro, né? A significado de anjo é mensageiro. Do latim eclesiásticos, arcângelos, né? É um anjo principal ou anjo da mais alta ordem, a 8ª na hierarquia celeste. Na Bíblia cristã, o termo aparece apenas 2 vezes e apenas no Novo Testamento. Segundo a mesma Bíblia, os arcanjos são 7, mas apenas 3 são mencionados: Miguel, Rafael e Gabriel. Os outros nomes, Uriel, Baraquiel, Jegudiel, Jerudiel, Fanuel e Salatiel, aparecem nos livros apócrifos de Enoque, o 4º livro de Esdras, e na literatura rabínica, a literatura dos judeus. Entretanto, a Igreja Católica só reconhece esses 3 nomes que estão nas Sagradas Escrituras. Os outros podem servir como referência, mas não são doutrina. Bom, eu vou parar por aqui. Eu gostaria de fazer uns comentários aqui sobre esse texto, tá certo? A começar pelo início. Anjo pertencente à mais alta hierarquia do céu. Gente, eu já dei uma olhada na Bíblia. Como foi falado aí no próprio texto, só existem 2 textos na Bíblia que citam essa palavra. Nós vamos abrir esses 2 textos, tá? Mas em lugar nenhum diz que arcanjo é anjo, tá? Não diz. Lá está falando assim, primeiro mensageiro. Existem umas outras denominações para arcanjo. Arque significa líder ou chefe, e anjo, anjo. Então, ou seja, traduzindo no normal, assim, no literal, arcanjo significa chefe dos anjos, ok? Esse chefe dos anjos pode ser um anjo, como também pode não ser um anjo, ok? Porque não significa que, sendo chefe, ele seja necessariamente um anjo, tá bom? Não significa isso, não significa necessariamente que ele é um anjo, ok? Chefe dos anjos é a tradução mais correta da palavra arcanjo, tá? E lá está falando o seguinte, que é um anjo principal. Também não tem isso na Bíblia, como eu disse para vocês, isso aqui é uma tradição, há uma crença humana a respeito disso aí, é um anjo, não é isso que a palavra diz, a palavra diz que ele é um chefe dos anjos, ele pode ser um anjo, como também pode não ser. E está falando assim, da alta ordem à 8ª, que 8ª? A Bíblia não fala nada sobre as ordens dos anjos, não fala uma hierarquia de anjos, não fala, há uma hierarquia, mas não fala quantas hierarquias são. O termo aparece apenas 2 vezes, apenas no Novo Testamento. Nós vamos ler isso aí. Segundo a mesma Bíblia, os arcanjos são 7. Gente, a Bíblia não diz isso. Em nenhum lugar da Bíblia diz que são 7 arcanjos. Isso é uma tradição humana, tá? Não está na Bíblia. E vocês vão ver isso porque aqui, igual o próprio texto falou, só 2 textos falam a palavra arcanjo. Lá fala assim, são 7, mas apenas 3 são mencionados: Miguel, Rafael e Gabriel. Se existem apenas 2 textos na Bíblia que falam arcanjo, então nesses 2 textos tem que estar falando esses 3 nomes aí, Miguel, Rafael e Gabriel. Nós vamos ver se eles falam mesmo, tá? Aí fala os outros nomes, piorou mais ainda, né? Existem mais nomes aí,
e fala que aparece em livros apócrifos. Ó, gente, livros apócrifos. O que é livro apócrifo? Livro apócrifo da Bíblia, gente, são livros que não foram reconhecidos no cânon hebraico, tá? São livros que tiveram reconhecimento de fazer parte da Bíblia muitos anos depois, tá bom? A Bíblia católica, a Bíblia da Igreja Católica, ela tem 72 livros e a Bíblia das igrejas evangélicas tem 66. Por que é isso aí? Até o Concílio de Trento, 1546, a Bíblia tinha 66 livros. Ela passou a ter 72 depois do Concílio de Trento. O Concílio de Trento determinou que mais 7 livros deveriam fazer parte do cânon hebraico, que são os chamados livros apócrifos. Só que esses livros apócrifos, gente, tem muita coisa neles. Depois eu vou gravar um vídeo falando para você sobre isso, tá? Vou gravar um vídeo sobre isso, não vou me adentrar aqui. Mas nesses livros apócrifos, gente, ensina coisas que as demais partes da Bíblia não ensinam. Além deles também não serem mencionados em outras partes da Bíblia. Tá? Eles não são mencionados em outras partes da Bíblia. E eles também ensinam coisas que a Bíblia, que as outras partes da Bíblia, elas não acreditam e não ensinam. Mas eu vou gravar um vídeo para falar só sobre essa questão dos apócrifos, tá? Mas tá falando que esses anjos aí são falados nos livros apócrifos de Enoque, que não está na Bíblia Católica, tá? O livro de Enoque não está. 4 livros de Esdras também não está, e literatura rabínica. Então, ou seja, são livros apócrifos que também nem estão na Bíblia Católica. Tá bom? Não estão. O Rafael, que eles falam que é arcanjo aí, ele é mencionado no livro apócrifo de Tobias, que é um livro que está na Bíblia Católica, mas lá não diz que ele é arcanjo, só fala que ele é um anjo, não fala que ele é arcanjo. E também esse anjo que é mencionado lá, o Rafael, ele mente. E Deus não suporta mentira em nenhum de seus servos. Tanto é que ele fala que o pai da mentira é o próprio Satanás. Então, não pode se acreditar que um anjo, ainda mais arcanjo, possa usar de mentira para alcançar os objetivos de Deus. Tá bom? Então, nós vemos aqui o que o texto falou. Agora, nós vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia diz. Aí está falando assim, na Bíblia cristã o termo aparece apenas 2 vezes. Apenas no Novo Testamento. Vamos ver esses 2 textos? Vamos lá. Eu já fiz uma busca aqui pela palavra arcanjo, tá? No meu aplicativo de Bíblia, tá bom? Deixa eu abrir aqui um pouquinho a minha imagem. E aqui nós vemos os 2 textos que falam da palavra arcanjo, tá? O primeiro texto, eu vou pelo último primeiro, tá? Porque o último ele menciona o nome. Vamos aqui, ó, Judas 1:9. Eu vou abrir aqui minha versão, nova versão transformadora, mas você pode abrir a sua Bíblia aí, qualquer Bíblia vai dizer a mesma coisa. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel disputava com o diabo a respeito do corpo de Jesus. Gente, olha só. Aqui nós vemos aqui um arcanjo nomeado, certo? Falou-lhe que o nome desse arcanjo é qual? Miguel. Miguel é um arcanjo. Então nós temos certeza que Miguel é um arcanjo, porque a Bíblia fala. Miguel é um arcanjo, ok? Então nós vemos aqui que Miguel, né, aí um arcanjo que tem nome, ok? Muito bem. Essa é uma passagem. Pergunta, só falou de Miguel, falou de Gabriel, falou de Rafael? Não, só falou de Miguel, certo? Qual é a outra passagem que fala de arcanjo? Vamos lá abrir lá onde é que a gente está. 1 Tessalonicenses 4,16. Diz assim, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Tá falando alguma coisa aí, gente? Que Rafael, que Gabriel são arcanjos? Não tá, gente. Tá? O texto aí fala que o anjo ali, a voz do arcanjo, né? Vai tocar ali a voz, a voz do arcanjo vai soar e os mortos vão ressuscitar. Então nós vemos aqui que a Bíblia não diz, tá? Nós vamos voltar aqui, ó, na parte onde eu estava de procura, de busca, aqui, ó, eu estou buscando a Bíblia completa. Posso olhar todas as traduções possíveis, vocês vão ver que não existe, tá? E aqui nós vemos aqui, gente, que em lugar nenhum, tá? Em lugar nenhum diz que anjo, tá? Diz que em lugar nenhum diz que os arcanjos são arcanjos. Diz que arcanjo, a palavra sempre aí no singular. Tô dando uma variação aqui que eu tô perto da janela. Então, gente, olha para vocês verem. 2 textos apenas falam de arcanjo. Então, falar que Rafael e que Gabriel são arcanjos é mera tradição. A Bíblia não diz. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia diz que eles são anjos, mas não diz de forma alguma que eles são arcanjos. A Bíblia só nomeia um ser como arcanjo, Miguel. Vocês sabiam qual que é o significado de Miguel? E é aí que nós vemos algumas
alguma coisa. Eu falei com vocês que apenas duas religiões, duas denominações falam que Miguel é Jesus. Você já viu o significado da palavra Miguel? Eu vou abrir aqui, ó, vou dar aqui uma clicada aqui para ver se o meu dicionário abre aqui para vocês verem o significado. Olha lá. Quem é como Deus? É uma pergunta. Quem é como Deus? Então o significado de Miguel é quem é como Deus. Aí eu pergunto, quem é como Deus, gente? Pergunta simples para você, quem é como Deus? O que a gente acredita? Quem é como Deus? Jesus. Jesus. Mas existe uma outra coisa interessante que eu queria falar com vocês, que está no texto que a gente leu, que é esse aqui, ó. Você pode ler na sua Bíblia. O Senhor mesmo descerá do céu com uma voz de comando e com a voz do arcanjo. Então aqui está ligando a voz do arcanjo ao Senhor. Quem é o Senhor? Jesus, que descerá do céu para voltar o seu povo, para buscar o seu povo. Mas eu gostaria de falar com vocês um outro texto muito interessante, tá? E aí é sobre Jesus, tá? Eu queria falar com vocês sobre isso. Eu vou ver aqui, ó. Ó, eu vou buscar por essa palavra, voz, e eu vou buscar nos evangelhos, ok? Eu quero achar esse texto aqui, porque eu quero mostrar para vocês isso aqui que eu achei muito interessante, tá? Aqui, ó. João 5:28, olha só. Jesus falando. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Olha só. A voz de quem, gente? Que os mortos vão ouvir? A voz do Filho de Deus. Lá no texto de 1 Tessalonicenses falou de uma voz. Que voz foi que falou lá? Qual foi a voz que falou? Vamos voltar aqui no histórico aqui, ó. Qual foi a voz que foi falada lá? Olha lá. A voz do arcanjo, certo? A voz do arcanjo. E esse arcanjo nós sabemos que é Miguel. O mesmo Miguel que a Bíblia diz quem é como Deus. Então nós vamos ligando aí Miguel ao próprio Jesus. Miguel ao próprio Jesus. Então nós descobrimos que até aqui nós descobrimos algumas coisas. O que nós descobrimos? Não existe arcanjos. Existe anjo apenas. Só anjo. Não existe arcanjo. Certo? Segundo, nós descobrimos que esse arcanjo, ele é Miguel. Nós descobrimos que ele é Miguel. Ok? Porque a Bíblia fala que ele é Miguel. Terceiro, nós descobrimos que Miguel é o próprio Jesus. Por que é o próprio Jesus? Porque ele tem voz para ressuscitar os mortos. Nenhum anjo tem poder para ressuscitar morto. Jesus tem. E a Bíblia não diz que arcanjo é um anjo. A Bíblia diz que arcanjo é o chefe dos anjos. Que pode ser um outro ser. Pode ser, pode não ser um anjo. E nós sabemos, gente, que Jesus é o chefe dos anjos. Certo? Nós vamos ver algumas textos aqui também falando sobre o próprio Miguel. Deixa eu buscar aqui, ó. Eu vou buscar aqui os textos que falam sobre Miguel. E nós vamos ver aqui. Olha lá. Daniel 10:13. Deixa eu abrir aqui. Daniel 10:13. O príncipe da Rainha da Pérsia impediu, então, Miguel, um dos príncipes mais importantes. E aqui nós vemos também, olha. Agora lhe dei o que está escrito no livro da verdade, ninguém me tira a luta contra esses príncipes, exceto Miguel. Então vemos Miguel sempre na questão da guerra, né? Na questão aí contra Satanás. Tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecer desde o primeiro ano de idade. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, se levantará. Quem é o Miguel, gente? Quem é Miguel aí? Miguel, o príncipe que guarda o povo, né? Então nós vemos aí, aqui ó, Apocalipse 12:7, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Só Jesus tem poder para lutar contra Satanás. Só Jesus, tá? Eu disse que os outros anjos não são chamados de arcanjo em lugar nenhum. Nós vimos aqui pela busca na própria Bíblia, né, que arcanjo só menciona arcanjo nessas duas passagens aqui. Mas nós vamos buscar pelas outras palavras, gente. Vamos buscar aqui por Gabriel, que eles dizem que é o outro arcanjo, tá? Vamos abrir aqui, ó. Não vou estender muito. O livro Gabriel, o anjo Gabriel, ele é citado no livro de Daniel, né? Gabriel aqui, ó, ele vai dar a entender a visão para Daniel. Vocês podem ler aí os textos aí, ó. Daniel 8, Daniel 9, certo? Tá falando aí? Olha lá, ó. Lucas 1:19, gente, a missão de Gabriel, olha lá. O anjo respondeu. Não falou arcanjo. Não é o arcanjo que respondeu. O anjo respondeu. Sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Então aqui, Gabriel, gente, é um anjo, não é um arcanjo. A Bíblia não diz que ele é um arcanjo. E o outro que eu queria falar com vocês é o Miguel, o Rafael, que eles falam que é um arcanjo, gente.
Vamos abrir aqui, ó. Vou abrir aqui a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica. E eu vou aqui no livro de Tobias, tá? No capítulo 5 aqui, ó, verso 3. Eu vou ler para vocês aqui onde é que tá falando aqui, ó. Olha aqui, ó. Tobias saiu em busca de alguém que conhecesse o caminho. Ao sair, encontrou Rafael, o anjo, de pé diante dele, mas não sabia que era um anjo. Disse-lhe, pois, de onde és, jovem? Perguntou-lhe, sou um dos filhos de Israel. Então aqui, nós vemos um anjo mentindo. Um anjo mentindo, ele não fala que é um anjo. Ah, vocês veem, ele fala que é um ser humano comum. Então nós vemos, gente, que o anjo não pode mentir. Esse anjo Rafael está mentindo. E esse livro, Tobias, é um livro apócrifo por causa disso. Mostra coisas que a Bíblia não aprova em lugar nenhum. Ok? Só na mesma Bíblia aqui, eu posso ler que Lucas, onde que eu estava lá, Lucas 1, 19, quando Gabriel lá fala com Zacarias, né? Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar essa boa nova. Eis que ficará mudo sem poder falar. Então aqui nós vemos aqui que aqui nós vemos Gabriel não mentindo, Gabriel falando a verdade. Eu sou um anjo que assisto diante de Deus. O anjo não pode mentir. Então, o que nós aprendemos aqui hoje, gente? O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que só existe um arcanjo na Bíblia. Mencionado só um, Miguel. É o único arcanjo que existe na Bíblia. Miguel. Só existem 2 textos da Bíblia. E os 2 falam arcanjo no singular. E um deles nomeia Miguel. A palavra Miguel significa quem é como Deus. Nós vemos também que a voz do arcanjo ressuscita os mortos. Nós vemos que Jesus falou que ele ressuscitaria os mortos com a sua voz. Então nós vemos todas as pistas de que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus. Porque só Miguel é como Deus. Tá? E para encerrar, eu gostaria aqui só de ler um texto aqui de um outro site que eu andei olhando aqui, o que é um arcanjo. Arcanjo é um líder dos anjos. O único arcanjo cujo nome é revelado na Bíblia é o arcanjo Miguel. Na Bíblia não diz quantos arcanjos existem. É o que nós já falamos aqui. O nome arcanjo aparece 2 vezes, nós lemos o texto. Arcanjo significa líder dos anjos. Provavelmente significa um anjo de grande autoridade, que comanda os anjos. Provável. Mas não diz que é. Não bate o martelo, porque a Bíblia não fala. Tá? A Bíblia não fala diretamente sobre a função do arcanjo, mas fala um pouco sobre o que o arcanjo Miguel faz. Lemos sobre isso aí. Ele luta contra o diabo. Né? Então nós vemos aqui, quantos arcanjos diz? A Bíblia não diz quantos arcanjos existem. Não diz. As 2 passagens onde a palavra arcanjo aparece, fala apenas sobre um arcanjo. Por isso, só podemos ter a certeza que existe um arcanjo. Então, essa é a única certeza que a Bíblia diz. Lá fala que Daniel 10:13 indica que Miguel é um dos príncipes supremos. Provavelmente pode existir outros anjos com a mesma posição, mas não fala. Né? Não fala, não diz quais são, nem quais são os seus nomes. Tá certo? Gabriel é um arcanjo? Não. A Bíblia não diz que Gabriel é um arcanjo. Gabriel é apenas chamado de anjo na Bíblia. Não há nenhuma indicação que ele é um arcanjo. Somente Miguel é chamado de arcanjo na Bíblia. Então, gente, isso que eu queria falar com vocês no dia de hoje. Tá? Eu queria falar com vocês é isso. Só existe um arcanjo, gente. Só um arcanjo. E esse arcanjo, ele é Miguel. Ele é Miguel, certo? Ele é o único arcanjo mencionado na Bíblia. Ok? Arcanjo só existe um. A Bíblia só menciona um arcanjo no singular. O nome dele é Miguel. E Miguel, todas as pistas indicam que Miguel é o nome de guerra de Jesus. É o próprio Jesus. Ele é o chefe dos anjos, ele é o líder dos anjos e ele guerreia contra Satanás. E a voz dele tem poder para ressuscitar os mortos. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Tá? A Bíblia está aí para ser estudada, para ser... como eu falo, raciocinada, né? A gente tem que pensar, tem que ver o que a gente está lendo e não nos deixar levar por tradições, gente. A tradição diz uma coisa, mas a Bíblia diz outra. Fiquemos com a Bíblia. A Bíblia não diz o que a tradição diz. A Bíblia não menciona 8 arcanjos, 9 arcanjos. A Bíblia não menciona nem 3 arcanjos. A Bíblia menciona um arcanjo. Esse arcanjo é Miguel, que é como Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar.